Olá, aqui estamos outra vez em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estamos dando prosseguimento à minha exposição da minha tradução de Lucas. Chegamos agora ao capítulo 11, verso 5. Eu vou ler os versos 5 a 13. Então ele disse-lhes: quem dentre vocês, tendo um amigo e indo ter com ele à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque porque um amigo me chegou de viagem e nada tenho para oferecer-lhe. Mas ele responder de dentro, dizendo: não me incomodes, a porta já está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso levantar-me para te dar. Eu vos digo, mesmo que não levante e dê por ser seu amigo, todavia, por causa da sua importunação, levantará e lhe dará tudo quanto necessitar. Pois eu vos digo, pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e vos será aberta. Por quê? Todo o que pede, recebe, e quem procura, encontra, e a quem bate, será aberta. Ou qual pai entre vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se for peixe, lhe dará por peixe uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois então, se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará um Santo Espírito aos que lhe pedirem. Versos 3 a 8 é um caso hipotético, né? Não pode acontecer. Aí você apela ao vizinho para ver se ele te ajuda. Tudo muito bem. Então, é pela importunação. Isso funciona. Você sabe que funciona, a importunação funciona. Às vezes, bem. Agora, a partir do verso 9, eu entendo que o Senhor vai dizer aqui ele está falando de forma genérica. Ele não está prometendo que vai acontecer 100% das vezes. Aliás, de fato, nós já sabemos pela própria experiência que nem sempre, né? Então, mas, grosso modo, pedindo, vai receber. Procurando, vai achar. Batendo na porta de ali, aí a porta será aberta. Quem pede, recebe. Quem procura, encontra. Quem bate, será aberto. Eu entendo que é uma questão genérica. Geralmente funciona assim. O que não vai acontecer é se você fizer nada, né? Você está precisando, mas não procura, não mexe, não faz nada, aí também. Agora, a partir do verso 11, o Senhor Jesus compara os homens com os quais ele está falando, que são pais de família, têm filho, comparando eles com o próprio Pai Celestial. É legal. Se teu filho pedir pão, não vai dar pedra, e assim por diante. Vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará um Santo Espírito aos que lhe pedirem. Agora aqui eu preciso comentar uma coisa. Nesse verso 13, qualquer versão que eu já vi, praticamente qualquer versão que você pegar na mão, vai dizer assim, o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Eu duvido muito que seja essa a tradução correta. Para começar, não existe no texto grego o artigo definido. Então, não é o Espírito Santo. É um Espírito Santo, ou melhor, colocando um Santo Espírito. Mesmo porque, pense bem, você conhece alguém que recebeu o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, só porque pediu? Não, acho que não.
Agora, o que então Jesus quis dizer com isso? Se é um Santo Espírito que o Pai vai dar a gente se pedir, um Espírito melhor do que a gente já tem, né? Quer dizer, a gente clamando ao Pai para ajuda, para melhorar o nosso espírito, ele há de concordar, porque é isso que ele quer também. Experimente para ver se funciona. Pedindo ao Pai Celestial um Santo Espírito. Também com sinceridade. Não é brincadeira, não. Eu preciso comentar ainda uma coisa lá no verso 11. Apenas 4 manuscritos gregos conhecidos, quer dizer, talvez 0,2% da totalidade, de qualidade objetivamente inferior, demonstradamente assim, esses 4 manuscritos ruins omitem pão lhe dará uma pedra ou si, seguidos pela Nova Versão Internacional, linguagem de hoje, atualizada, coloca entre colchetes. Não é o fim do mundo, não faz muita diferença, mas eu fico simplesmente chateado para não usar vocábulo mais pesado. Esse pessoal segue 4 manuscritos de má qualidade contra 1.700 melhores. Não dá. Então, prosseguindo. Vamos agora ler 14 a 23. Aí, ele estava expulsando um demônio, que é Jesus no caso, o qual era mudo. E resultou que, saindo o demônio, o mudo falou. E a multidão ficou maravilhada. Mas alguns deles disseram, é por Beelzebul, o maioral dos demônios, que ele expulsa demônio. Já outros ficaram pedindo dele um sinal do céu para testá-lo. Mas ele, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo é levado à ruína, e uma casa dividida contra si mesma cai. Aí, se Satanás também está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois vocês dizem que eu expulso os demônios por Beelzebul. Ora, se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os vossos filhos os expulsam? Portanto, eles serão os vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, deveras o reino de Deus já chegou até vocês. Quando o homem forte e bem armado guarda a sua própria residência, seus bens estão em segurança. Mas quando o que é mais forte do que ele ataca, vence-o, tira-lhe a sua armadura na qual ele confiava e distribui os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Você sabe que os demônios podem causar uma variedade de efeitos físicos, podem causar mudez, cegueira, surdez, enfim. No caso aqui tinha um demônio surdo, quer dizer, fazia a vítima surda. Agora, o pessoal, o outro que estavam querendo realmente desfazer, desmerecer e tal, não é por Beelzebul. Eu preciso aqui comentar um pequeno detalhe. Todos os manuscritos gregos conhecidos, sem exceção, sempre trazem esse nome escrito com um L no fim, seria Beelzebul. Só que, em português, o L no fim é pronunciado como se fosse um, quer dizer, M-A-L não é mal, é mal. Então, se é um U seguido por um L, então você meramente alonga um pouco do Beelzebul. Então, não há como mudar, realmente não há por que mudar a grafia com a qual estamos acostumados, mas você precisa saber que o nome mesmo é Beelzebul, quer dizer, com L no fim. Só para constar, não tem importância maior. Eles estavam dando esse nome a Satanás, o maioral dos demônios, então é isso aí.
Agora, Jesus vem realmente com uma verdade óbvia. Qualquer reino dividido, sabe, uma casa dividida vai cair. Não. E se Satanás também está dividido, como subsistirá o seu reino? Eu vou voltar a essa questão, mas vamos prosseguindo um pouquinho mais. Vocês dizem que eu expulso os demônios por Beelzebul. Ora, se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os vossos filhos os expulsam? Agora, essa pergunta me intriga, sabe? Parece que Jesus estava dizendo que os filhos dele, de fato, estavam expulsando o demônio. Aí, se os filhos estavam usando o poder de Deus, iriam censurar os pais por terem acusado Jesus falsamente. Se estavam usando o poder de Satanás, iriam censurar os pais pelo mesmo motivo. É por isso que Jesus disse, entendo assim, portanto, eles serão os vossos juízos. Mas se estavam de fato expulsando o demônio, eu digo que provavelmente era pelo poder de Satanás mesmo. É preciso entender alguma coisa aqui. Naturalmente, um demônio maior, quer dizer, um médium espírita que tem um demônio maior pode desfazer o trabalho feito pelo demônio de um outro médium, um demônio de patente menor. Então, eles podem fazer essa jogada, mas é só para enganar. Quer dizer, a pessoa nunca vai ficar liberta. Eu, se não me engano muito, tem igreja dita evangélica onde ficam expulsando demônio, entre aspas, mas que não é pelo poder de Deus, não. É tudo uma encenação para exatamente enganar as pessoas e escravizar as pessoas longe de Deus. Mas então, Jesus diz, mas se é pelo dedo de Deus que estou falando, então o reino de Deus já chegou. Agora, quero comentar o homem forte no verso 21. Aqui não fica claro, mas na passagem assim com assunto parecido em Marcos, fica muito claro que o homem forte, no caso, é Satanás. E lá fica claro que nós temos autoridade para amarrar Satanás. Então lá temos base bíblica para amarrar Satanás, que uns e outros gostam de negar. Mas aqui não é tão claro assim. Mas então, nesse caso, se o homem forte for Satanás, conforme está lá no outro texto, então o mais forte é Jesus. É Jesus que vai, de fato, já conquistou, por sinal, despojando assim o que ele tem. Agora, atenção para o verso 23. Isto aqui é sumamente importante. Jesus falando, quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Veja bem, o soberano Jesus não admite neutralidade. Não existe terceira via. Ou você é com ele, ou é contra. Só tem dois reinos neste mundo, só tem duas casas, só tem dois times, só tem dois lados, só tem dois. Não tem três, não tem neutralidade, não. Ou Jesus ou Satanás. As pessoas nem sempre entendem, mas é assim, no fundo é assim. Atenção que Jesus deixa muito claro que é não só atitude, mas é também o que fazemos. Quem comigo não ajunta, espalha. Agora, ajuntar e espalhar são atividades. Então, não é só a sua atitude, tem compromissos, mas é o que fazemos também. O que fazemos ou serve para um lado, ou serve para o outro lado. No fim, nem sempre aparece tanto assim, mas pensando em tudo, todos os variáveis, ou um lado ou outro, Jesus é muito claro. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. E mais tarde, não sei se vamos chegar lá hoje, mas ele declara que ele não veio trazer paz à terra, ele veio trazer divisão. É isso que estamos vendo.
Estamos vendo no Brasil, estamos vendo nos Estados Unidos, tal, uma guerra, uma briga entre ideologias, entre pontos de vista, onde, de fato, paz é impossível. Paz é impossível porque são lados totalmente contrários, opostos, não há como conciliar, ou um ou outro. E Jesus ele veio fazer isso mesmo. Então, a gente não deve não deve estranhar o quadro que a gente está verificando dos nossos países hoje em dia. Isso mesmo, é o mal contra o bem. E não há como fazer paz entre o mal e o bem. Não tem. Não tem. Um ou outro vai ter que prevalecer. É guerra mesmo. E, infelizmente, o outro lado costuma entender isso melhor do que o povo que se diz de Deus. O povo que se diz de Deus não quer brigar, quer ser pacífico, blá, blá, blá. Não dá. Não dá. Você sendo pacífico na cara da agressão, será meramente aniquilado. Tem que se defender, tem que lutar. É assim. Prosseguindo, verso 24 a 26. Jesus segue falando. Jesus está falando: quando o espírito imundo sai do homem, vaga por lugares áridos, procurando descanso, e não o encontrando, diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E chegando, a encontra varrida e em ordem. Então, ele vai e acha outros 7 espíritos mais malignos do que ele, e entrando, habitam ali. E a condição final daquele homem se torna pior do que a primeira. O Senhor Jesus não disse por que o espírito saiu. Não diz que ele foi expulso por alguém. Se tivesse sido expulso por alguém que sabe mandar para o abismo, então não teria como ele voltar. Muitas vezes as pessoas que expulsam não entendem disso e, portanto, existe essa possibilidade ainda. Mas Jesus não disse por que o Espírito saiu. Saiu, sabe-se lá por quê. Aí fica vagando, procurando, não acha o que quer, aí vou voltar a ver. Voltando, ele encontra a casa vazia, varrida, no jeito. Aí ele vai e acha 7 outros mais malignos ainda do que ele, piores. E, obviamente, a condição final daquele coitado homem se torna bastante pior do que a primeira. Isso me leva a dizer o seguinte: nós, na autoridade de Cristo, certamente temos autoridade para expulsar demônio de pessoa incrédula, pessoa que não é de Jesus. Podemos. Temos essa autoridade, esse poder. Contudo, eu digo a quem quiser me ouvir que nós havemos de agir de forma leal com tais pessoas que estão querendo ajudar ou podendo. Olha, você precisa dizer: meu amigo, você não é de Jesus. Eu tenho autoridade para expulsar o demônio, te ajudar, coisa e tal. Mas você precisa entender que se você não se entregar ao Senhor Jesus, você vai ficar uma casa vazia, sem proteção, aí o demônio pode voltar, ou outros piores, e aí você vai ficar pior do que já está. A gente precisa abrir o jogo, a gente tem que falar a verdade. Senão, nós podemos supostamente ajudar alguém, e aí depois a pessoa fica pior ainda. Acho que uns e outros já presenciaram esse tipo de coisa. Pode saber que é assim. Cuidado, portanto, vamos ser leais com as pessoas. Podemos então ver aqui, prosseguindo um pouquinho, 27 e 8. Aqui é bem curto. Aí, enquanto ele estava dizendo estas coisas, uma mulher entre a multidão, elevando a voz, disse-lhe: bendito o ventre que te gestou e os seios em que mamaste. Mas ele disse: mais do que isso, benditos são os que ouvem a palavra de Deus e a obedecem. Atenção para um pequeno detalhe aqui. Já que o texto sagrado declara que a Virgem Maria é bendita, Jesus não estava negando essa condição. Ele não estava negando
que Maria fosse bendita. Ele está declarando que ouvir e obedecer a palavra de Deus é ainda mais bendito. Por quê? Porque conduz à vida eterna. É isso. Uns e outros têm imaginado de forma improcedente que Jesus estava negando a benção da sua mãe. Não, nada disso. É por isso que eu traduzi assim, mais do que isso. Então, benditos são os que ouvem a palavra e obedecem. Tem que obedecer. Não basta ouvir, tem que obedecer também. Agora, prosseguindo, agora vamos ler versos 29 a 32. Aí, aumentando a multidão, ele começou por dizer, Jesus no caso, esta geração é maligna. Ela vive querendo um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas se tornou um sinal para os ninevitas, assim também o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do sul será levantada no juízo contra os homens desta geração e ela a condenará, porque ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui alguém maior que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis aqui alguém maior que Jonas. Em outro evangelho, Jesus vai dizer a respeito do profeta Jonas, que assim como ele ficou 3 dias e tal no ventre do monstro marinho, ele ia ficar assim no coração, mas aqui não tem isso. Aqui só fala da rainha do sul, Jonas. Agora vejam bem, Jesus está aqui declarando a historicidade do livro de Jonas, bem como também os relatos a respeito de Salomão e a rainha lá do sul. Você sabe que muita gente gosta de zombar de Jonas, coisa e tal. A baleia, blá, blá, blá. Antigamente, uns e outros achavam que nenhuma espécie de baleia tinha garganta de tamanho suficiente para engolir um homem, mas isso hoje já sabemos que não funciona. Tem espécies de baleia que poderiam sim engolir. Mas o texto grego não significa necessariamente uma baleia, pode ser um monstro marinho de qualquer tipo. Mas Jesus declara a historicidade dessa profecia de Jonas. Então, alguém rejeitando a historicidade está rejeitando a palavra do soberano. Não recomendo. O que está por detrás aqui é exatamente que é o juízo que cada pessoa vai enfrentar, a prestação de contas que cada qual vai enfrentar, se prende, em parte pelo menos, com a quantidade de luz que a pessoa recebeu. Então, esse pessoal que Jesus está aqui falando, a geração que tinha presenciado tudo que ele havia feito, ouvido o que ele falou, então, estavam com uma luz que nunca se teve antes e iriam ter que prestar juízo, prestar contas disso. Por isso, então, que o pessoal de Nínive tal, etc.